Questão da Fundação Carlos Chagas, analista do Ministério Público de Sergipe. Vamos lá. As formas verbais estão corretamente flexionadas e há presença de voz passiva na frase. Então, primeiro, o enunciado quer duas coisas. Formas verbais corretamente flexionadas e presença de voz passiva. Então, se uma das duas coisas furar, a gente já sabe que está errado e acabou, beleza? Esse é o joguinho aqui. Não se esqueça de que você precisa das duas coisas. Então, beleza. Formas verbais flexionadas corretamente, a gente vai avaliar uma a uma. Agora, voz passiva. Existem duas formas de voz passiva. A voz passiva analítica, que vai ter o verbo ser mais particípio de outro verbo, com um sujeito passivo. Ou seja, aquele sujeito não faz, ele é feito. Não é ele que pratica a ação, é ele que sofre, beleza? E a estrutura de voz passiva com o pronome se, que é o tal do pronome apassivador, não à toa. Esse pronome apassivador só ocorre com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos em estruturas em que não se sabe quem pratica a ação. Guarda isso. Porque se existe o pronome se e você sabe quem pratica a ação, não é voz passiva, beleza? Já pode eliminar. Então, se eu disser, por exemplo, ele se cortou com a faca, eu sei que é ele que está se cortando, beleza? Logo, naturalmente, eu já sei que esse se não é passivador, que isso não é voz passiva, eu posso seguir em frente e eliminar, combinado? Lembrando que o objetivo aqui é sempre ensinar você a fazer a questão da forma certa e que você ganhe tempo na hora da prova, porque existe tempo para acabar, não é verdade? Então, vamos lá. Como foram obtidos poucos resultados, ó, já envolvi esse verbo, porque o verbo obter é derivado do verbo ter, e os derivados do verbo ter caem muito em prova quando eles fazem verbos errados, beleza? Eles não mais se detiveram, tá aqui, ó, verbo deter, derivado do verbo ter, em novas etapas. Então, a primeira coisa que eu penso é, qual particípio de ter é tido, beleza? E aí, veja, obtido então está correto. Ó. Como foram obtidos poucos resultados, o sujeito está escrito depois do verbo poucos resultados. É só uma questão de você reorganizar a frase. Vai ficar assim, poucos resultados foram obtidos. Se eu trocasse isso para uma estrutura no singular, o resultado foi obtido. Veja que a presença de poucos resultados é que obrigou o verbo a ir para o plural. Portanto, esse maluco aqui é o sujeito. Sujeito é expresso, é aquele que obriga o verbo a variar para o plural ou se conservar no singular. Guarde assim, porque é a melhor definição de sujeito que você vai ter, que abrange mais casos, beleza? Pois muito bem, esse sujeito, poucos resultados, então, ele é sujeito porque é ele que obriga a conjugação do verbo, beleza? 2. Esse sujeito é passivo. Por que eu sei isso? Porque os resultados não estão obtendo, eles estão sendo obtidos. Se o sujeito é passivo, nós estamos na voz passiva. Estamos procurando voz passiva. Essa voz passiva aqui é aquela voz passiva do tipo analítica. Verbo ser mais particípio de outro verbo. Verbo ser foram mais particípio de outro verbo com sujeito passivo. Então, eu achei a voz passiva. Agora, eu vou para a conjugação dos verbos. Vamos lá. Poucos resultados foram obtidos, essa conjugação está correta, eles não mais se detiveram. Cediluz, quando o verbo termina em RAM, guarde isso, ou ele está no pretérito mais que perfeito, ou ele está no pretérito perfeito, beleza? E a conjugação da pessoa eles, do pretérito perfeito, e da pessoa eles, do pretérito mais que perfeito, é sempre igual. Então vai ficar, eles amaram no pretérito perfeito e eles amaram no pretérito mais que perfeito, beleza? Terminando com RAM. Então, o que você vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou botar esse verbo no infinitivo. Esse é o verbo deter. Deter é derivado do verbo ter. Quando nós colocamos no infinitivo, fica mais rápido e mais óbvio, né, de enxergar isso. E aí eu te pergunto, verbo ter no pretérito perfeito. No pretérito perfeito, a gente conjuga esse tempo verbal com o apoio do só ontem, ó. Só ontem eu tive um problema. Tu tiveste, ele teve. E eles? Ele teve, eles tiveram. Então, se no verbo ter faz eles tiveram,
No verbo deter, vai fazer eles detiveram. Então, aqui eu já sei que está correta, porque eu achei o verbo conjugado corretamente, né? Tanto a locução verbal foram obtidos, quanto o detiveram está correto também. E também existe a presença de voz passiva nitidamente. Então, eu já sei que a letra A é a nossa resposta, mas vamos eliminar as demais. Letra B. Malgrado a decepção que experimentaram, veja, verbo experimentar terminado em RAM. Vamos ao pretérito perfeito. Só ontem eu experimentei, ele experimentou e eles experimentaram. Correta conjugação. Eles se recomporam. Isso aqui já está errado. Esse aqui é o verbo recompor no pretérito perfeito, certo? Só que ser de luz, recompor é derivado do verbo por. Então, é o verbo primitivo que você tem que conjugar. Nunca conjugue primeiro o verbo derivado, beleza? Porque vai dar problema. Então, se você conjugar direto o verbo recompor, provavelmente você vai achar recompor ao mesmo. É por isso que você tem que passar pelo verbo por, beleza? Então, vamos lá. No verbo por no pretérito perfeito, para terminar com RAM, na pessoa eles, nós vamos conjugar o pretérito perfeito com apoio do só ontem, certo? Então, só ontem eu pus e ele pôs e eles puseram. Se no verbo por fica eles puseram, terminando em RAM, então no recompor eles recompuseram. É igual. Assim como no verbo compor, vai ficar compuseram. No verbo dispor, dispuseram. Não existe poram, beleza? Então, não existe comporam, interporam, sobreporam e assim vai. E não importa se é pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. Aqui, como eu só quero conjugação verbal, não me importa qual é o tempo exato. Por quê? Porque você já sabe que a pessoa eles do pretérito mais que perfeito é igual a pessoa eles do pretérito perfeito. Então, se você achou do pretérito perfeito, já resolveu. Sabe que termina em RAM, ganhe tempo. Então, eu já sei que isso aqui está errado, beleza? Agora, quando eu digo que eles se recompuseram, eles mesmos fizeram isso. Eu sei quem pratica a ação, eu sei quem é o agente. Então, veja, nós não temos voz passiva, porque a única estrutura aqui que poderia ser voz passiva é essa que tem o pronome ser, e eu sei quem pratica a ação. Se eu sei quem pratica a ação, não é voz passiva sintética, não é pronome passivador, guarde isso. Isso já faz você eliminar muito mais rápido as coisas, beleza? E eu não tenho a outra voz passiva, que é a voz passiva analítica com o verbo ser mais participe. Então isso aqui já é tudo errado. Mas eu, sinceramente, quando faço essa questão, eu só bato o olho no recomporam, marco o X e vou embora. Já sei que está errado, porque não existe recompor, é recompuseram. E isso é prática de vida também, né? Letra C. Os pesquisadores não suporam. Gente, esse não é o verbo supor? Supor também não é derivado do verbo por? Então é igual ao verbo anterior. Se no recompor é recompuseram, então no supor é supuseram, tá? Não existe suporam. Tchau. Porque você vai perder tempo com isso. Você já resolveu isso na letra B, percebe? E mais, vamos lá. Cadê a estrutura de verbo ser mais particípio? Eu não tenho para o verbo supor, nem tenho para o verbo ser, porque não há particípio de outro verbo aqui. A pesquisa não seria conclusiva. Conclusiva não é particípio de verbo nenhum, certo? Isso é um adjetivo. Então, nós não temos a estrutura de voz passiva analítica e também não temos a estrutura de voz passiva sintética, que teria que ter obrigatoriamente pronome ser. Então, só de olhar a ausência de voz passiva clara, você já eliminaria isso aqui. E 2, o verbo também está conjugado errado. Letra D, fatores negativos interviram. Isso aqui dói, tá, gente? Mas vamos lá. Primeira coisa que você faz, bota o verbo no infinitivo. Não deixe de fazer isso. O verbo é intervir, não é interver, tá? Se é intervir, ele é derivado do verbo vir, beleza? Então, cuidado. Porque quando eu digo, eles viram você na rua ontem, Josclay, eles viram você na rua ontem, esse é o verbo ver. Eles viram você fazendo bobagem, eles viram um filme ontem. Isso aqui seria a conjugação do verbo ver. Mas veja que o verbo no infinitivo não é interver, o verbo é intervir. Portanto, não faz o menor sentido você conjugar como se fosse o verbo ver. Beleza? Então, vamos pensar, lembrando que esse final RAM é um final do pretérito perfeito, comece com só ontem. Verbo vir,
Só ontem eu vim aqui. E tu vieste. E ele veio. Se ele veio, plural, eles vieram. Ah, então se no verbo vir fica eles vieram, no intervir, eles intervieram. Não existe interviram, tá? Então a conjugação aqui já está errada. Isso já faz a letra D estar errada. Agora, nós temos aqui estrutura de voz passiva porque ele pediu duas coisas. Uma é ter verbo corretamente conjugado, coisa que já furou, então já eliminei a letra D. A segunda coisa foi a presença de voz passiva. Só de olhar, nós não temos verbo ser com particípio de outro verbo e não temos pronome ser. Então isso aqui você não precisaria nem avaliar a conjugação do verbo. Em 2 segundos você já eliminaria a letra D, percebe? Letra E. Mesmo que eles revessem os resultados, a pesquisa seguiria inconclusiva. Então vamos jogar isso. A estrutura de voz passiva existe aqui? O verbo rever não está com pronome ser, nem tem o verbo ser, mas particípio de outro verbo. Então, para o primeiro verbo já não existe voz passiva. Vamos para o segundo verbo. Seguiria. Você está vendo o verbo ser, mas particípio? Não. Está vendo o pronome ser? Não. Então, eu já sei que a letra E é impossível. Você não precisaria nem avaliar a conjugação do verbo. Isso aqui é muito rápido de ser eliminado. Beleza? Mas a gente vai avaliar. Mas você já sabe que está errado, porque a segunda coisa que a banca pediu no enunciado já não existe, beleza? Então vamos lá. Que verbo é esse? Esse é o verbo rever. Rever é derivado do verbo ver. E esse tempo verbal que tem SSE se chama pretérito imperfeito do subjuntivo, beleza? E o legal do pretérito imperfeito do subjuntivo é que ele tem fórmula para ser montado. O pretérito imperfeito do subjuntivo inteiro sai, sabe de onde? Do pretérito perfeito, que eu já te ensinei que a gente conjuga com o apoio do só ontem. Então, você vai conjugar rever? Não, você não é bobo. Você vai conjugar o verbo ver. Sempre o verbo primitivo primeiro, porque você erra menos. Então, deixe de ser rebelde. Então, vamos lá. Como é o pretérito perfeito pessoa tu, que é o que me importa aqui? Você já vai entender por quê. Eu vou só ontem. Só ontem eu vi você na rua. Eu vi, tu viste. Corto o STE da pessoa tu. Tu viste, eu vi, tu viste, ele viu. Esse é o pretérito perfeito do verbo ver. Você corta o STE, sobra vi. Okay? E aí, para formar o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o tempo verbal que você quer, você tem que acrescentar o SSE. E essa é a fórmula. Então, vai ficar se eu visse, tu visses, ele visse, eles vissem. Portanto, se no verbo ver a conjugação é vissem, então no rever vai ser revissem. Hein? Tem lógica e ama lógica matemática. É claro, nós já sabemos que o gabarito é letra A desde o início, mas eu quero voltar às alternativas para mostrar uma coisa para você. Eu disse para você o seguinte, olha só. Para haver voz passiva, porque a banca pediu duas coisas. Uma delas é um pouco mais difícil, que é verbo corretamente flexionado. E sugiro que você estude muito a parte de verbo para fazer qualquer prova. E da banca FCC, acho que mais ainda, porque ela é a rainha do verbo, beleza? Mas a banca também pediu presença de voz passiva. E a gente só tem a presença de voz passiva encontrando o verbo ser mais particípio ou pronome ser. Então, vamos lá. Eu tenho na letra A o verbo ser mais particípio e tenho o pronome ser. Eu não estou avaliando ainda, tá? Essa é uma outra maneira de fazer a questão, beleza? Mais rápida, tá? Eu não estou avaliando ainda se esse ser realmente é de voz passiva, se o verbo está conjugado corretamente. Eu estou avaliando se a letra A tem possibilidade de ser voz passiva. Tá? Tem possibilidade porque tem verbo ser mais particípio e tem pronome ser. Então, pode ser que seja uma estrutura de voz passiva. Beleza? Guarda isso aí. A letra B de bola. Nós tínhamos quais verbos? O verbo experimentar, que não tem verbo ser mais particípio, e não tem pronome ser. Então, já não é estrutura de voz passiva. E eu tenho aqui um pronome ser. Então, talvez, olhando para esse aqui, eu encontre uma estrutura de voz passiva. Não sei.
Então, o que eu faria fazendo a prova? Eu deixaria só a letra A e a letra B para avaliar. Por quê? Porque quando você olha para a letra C, veja bem, o verbo supor aqui não tem verbo ser, mas particípio, nem tem pronome ser. Então, não é estrutura de voz passiva. O verbo ser, aqui o seria, não tem verbo ser, mas particípio. Qual seria o particípio do verbo concluir? Concluído e não conclusiva. Portanto, não poderia ser nossa resposta. A letra D, o primeiro verbo, que é o verbo intervir, não tem verbo ser, mas particípio, nem pronome ser. E eu nem tenho outro aqui. Então, isso já mata a estrutura de voz passiva. Aí eu vou para a letra E. O primeiro verbo não tem verbo ser, mas particípio, nem pronome ser. O segundo também não tem verbo ser, mas particípio, nem tem pronome ser. Então, essa questão ela é feita para quem é safo na história só parar para avaliar, para ganhar tempo de prova, a letra A e a letra B. Quando você avaliar a letra B de bola, vou voltar lá, você vai perceber, eles se recomporam. Ah, Tati, não é recomporam, recompuseram, já está errado. Beleza, mas mesmo que você não saiba a conjugação verbal, mesmo que você não saiba isso, você tem o pronome ser e você sabe quem está praticando a ação. Isso nunca vai ser voz passiva sintética, beleza? Que é a voz passiva com pronome ser. A voz passiva sintética necessariamente vai ter um agente indeterminado, ou seja, o agente não é o sujeito, hein? Cuidado. O agente é o cara que pratica a ação. Você nunca vai saber quem pratica a ação. Você vai saber sim quem é o sujeito, que é o cara que obriga o verbo a ficar no singular ou variar para o plural. Por exemplo, em alugam-se casas, o sujeito é casas que está obrigando o verbo a ir para o plural, mas você não sabe quem está alugando. Então, o agente da ação você não sabe quem é. Então, guarda isso, porque isso é muito mais fácil de você enxergar e eliminar quando acontece. Então, só de olhar as duas únicas alternativas que tem uma estrutura que talvez seja de voz passiva, letra A e letra B, já me fazem eliminar a letra B. Por quê? Para ser voz passiva sintética, que é a voz passiva com pronome ser, você não pode saber quem pratica a ação. Então, só pode ser letra A. Percebe? E não é por causa do segundo ser, da segunda possibilidade de voz passiva. Porque quando eu digo eles normais se detiveram, eu sei quem não está se detendo. É o termo eles. Eu tenho um agente da ação para o pronome ser, mas eu tenho uma outra estrutura aqui, que é uma estrutura possível na voz passiva. Verbo ser, mas particípio. E é por causa dessa aqui que a gente sabe que a resposta só pode ser a letra A. Percebe? Então, existem várias maneiras de você resolver isso aqui. Nós, primeiro, esmiuçamos todas as alternativas e o porquê de todas elas, mas eu quero que você entenda que existe uma maneira ainda mais rápida de resolver isso. É a única que tem estrutura de voz passiva, é a letra A, sem nem ler a frase inteira, beleza? Portanto, ser de luz, gabarito, letra A. Espero que você tenha aproveitado. Até a próxima. Tchau, tchau.